Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, host desse programa. Seguimos aqui falando muito de joelho, especificamente de lesões ligadas ao ligamento cruzado anterior. E hoje nós temos um especialista da área, um médico do assunto, um médico que atende muitas lesões ligadas ao joelho e lesões também de ligamento cruzado anterior. Se você é um ortopedista hoje para estar conversando conosco. Dr. Bruno Páscoa, seja muito bem-vindo ao MovaCast. Tudo bom, Thiago? Doutor Bruno, a gente sempre começa o podcast aqui, como um podcast, nossa audiência é muito relacionada ao esporte. Sabemos que você já trabalhou também com futebol. E a gente quer sempre saber se o nosso convidado possui alguma relação com o esporte, qual que é a relação dele ligada ao ambiente de atividade física e de esporte. Assim, eu acho que o esporte ele move bastante a gente, né? Vários fatores, assim. E eu sempre gostei de esporte, assim, desde criança, né? Futebol, acho que faz muito parte do nosso dia a dia. E hoje em dia, o futebol já é menos. Apesar que ali no hospital regional a gente tem um futebolzinho de terça-feira à noite, mas daquele jeito bem tranquilo para ninguém. Um futebol mais velho com medo de lesão, né? Em alta intensidade, mas hoje em dia os esportes que eu mais costumo praticar, além de academia, fortalecimento, é kitesurf. Ah, legal, uma variedade de esportes. Futebol também abandonei faz algum tempo, porque eu brinco que eu não quero virar paciente, né? Então, como também acabo dependendo um pouco do corpo para trabalhar, para demonstrar exercício, para tudo, acabo às vezes ficando, me cuidando um pouco mais em relação a isso. Em relação, a gente já entrou aí falando um pouquinho de futebol, você trabalhou, teve uma experiência dentro do futebol. São muitas lesões de joelho dentro do futebol, Bruno? Assim, o futebol, assim como os esportes de contato, em geral, eles têm uma taxa mais alta, né, de lesão. Mas se a gente colocar por 1.000 horas, que vai ser mais ou menos em torno ali de 15 a 20, vai ser semelhante aos outros esportes de contato também. Quando a gente coloca uma alta intensidade maior, né, isso também acaba aumentando a taxa de lesões. Então, o esportista e criador, com relação ao profissional, como ele vai ter que ter mais entrega, né, mais performance, ele acaba também aumentando um pouco essa taxa, apesar de muitas vezes ele ter todo um trabalho para prevenir lesões graves, tentar diminuir essa taxa também, né? Então, Sim, ali trabalhando em futebol, no Brusque, ele fazia bastante também, né? sim. A questão da prevenção é sempre tentar equilibrar ao máximo, né, a capacidade e a demanda do indivíduo. Para o indivíduo peladeiro, aquele futebolzinho de quarta-feira, de final de semana, não possui uma demanda alta física tão alta, mas mesmo assim precisa de um fortalecimento mais específico. Para o atleta profissional mesmo, essa capacidade dele precisa ser muito mais alta devido às demandas físicas que são realmente maiores, né? E dentro hoje do consultório, o que você vê mais de lesões relacionadas ao joelho? Assim, com relação às lesões ligamentares, né, em geral, elas estão mais associadas aos esportes. Já as lesões meniscais, já nem sempre. Muitas vezes a gente tem um componente de que mais degenerativo, de que ou às vezes pode até ser que o paciente teve um entorse, até às vezes um esporte que causou, mas que já vinha em algum processo também de degenerativo, né, que combinou com aquela lesão do menisco. Isso de grosso modo. Né? Com relação às lesões de cartilagem, também vão ser semelhantes à de menisco. Está mais relacionado a alguns processos mais degenerativos que processos de lesões esportivas. Seria principalmente as ligamentares. Sim. E dentro das lesões de meniscos, existem acho que alguns critérios, né, para o indivíduo, o tipo de intervenção que ele vai ser submetido, né? Antigamente se tirava todo o menisco, né? A gente vê os jogadores lá da década de 70, 80, tendo a carreira muito encurtada por conta disso. Depois começou-se aí com as meniscectomias mais preservadoras, né, mais parciais, mas hoje acho que tenta-se ao máximo pela sutura de menisco, né? Quais que são os critérios para o indivíduo ir para uma sutura de menisco ou para ir para uma meniscectomia parcial? Então, nessa parte, sim, teve uma grande evolução no tratamento, né? Que antes o cirurgião, de certa forma, melhor era o que conseguia tirar o menisco inteiro. E
às vezes se tirava até o menisco, por exemplo, medial, já tirava o lateral para balancear, alguma coisa assim, que foi visto que acelerava muito a artrose, apesar de, a curto prazo, melhorar os sintomas, né? E aí, com a meniscectomia parcial, hoje em dia, a sutura do menisco, sempre que a gente tem um tecido que ele está mais degenerativo, ou um tecido numa região do menisco que não tem muito potencial de cicatrização, vai se buscar uma meniscectomia parcial para buscar diminuir aquele traço de ruptura, você conseguir regularizar aquilo para que não aumente essa ruptura, consiga ter um movimento mais fluido. Por exemplo, um flap, né, uma lesão oblíqua, e já a estrutura do menisco nas lesões que são mais em regiões que têm um potencial de cicatrização maior, também nas lesões que são um pouco maiores. Mas o que a gente observa hoje em dia é que muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Que a gente tem algumas regiões que a gente precisa fazer alguma regularização e outras regiões com reparo. E um fator que é muito importante, que muitas vezes até limita o nosso tratamento hoje em dia, é a reabilitação do paciente. A gente sabe que, por exemplo, lesões radiais, que o paciente às vezes tem que ficar 6 semanas sem pisar, se não fizer uma reabilitação bem feita, também não adianta a gente buscar esse tratamento, muitas vezes pode ser um fator para limitar o paciente que a gente tem que fazer uma sutura, fazer uma mastectomia parcial. Sim. Eu costumo brincar com alguns pacientes que o sucesso em si do tratamento dele vai depender tanto da cirurgia quanto do tratamento que ele fizer depois, né? Para ter um desfecho mais efetivo. Mas acontece às vezes dentro mesmo do esporte, né? Pelo tempo que a meniscectomia nos dá de reabilitação, por ser um processo mais curto, dos clubes optarem por uma meniscectomia por ser um processo mais rápido. Que acontece às vezes, talvez, mesmo no decorrer da carreira, o atleta vir a sentir dores e isso ser algo que prejudica. A gente vê aí, talvez, no caso mais recente, o do Luiz Soares, que está atuando hoje no Brasil, no Grêmio, colocando aí possibilidades de cirurgia, algumas, a gente não sabe até que ponto é verdade, né, mas falando em prótese de joelho, de outros procedimentos, nesses casos onde há um processo já de degenerativo mais avançado nesses indivíduos, mesmo não necessariamente um atleta em baixa demanda, quais são os procedimentos que são indicados para esses indivíduos? Então, assim, se a gente tiver uma lesão degenerativa importante, se esse paciente tiver um bom alinhamento de cartilagem, um tratamento que ele não é muito feito, porque tem essas limitações de não ter essas lesões associadas, é o transplante de menisco. É um procedimento que, de certa forma, ele ainda não é amplamente divulgado, apesar de já ter bastante tempo de estudo, né? Mas quando a gente tem um paciente que já tem uma artrose mais difusa, os tratamentos de cartilagem já vão ter resultados excelentes. Né? Esse paciente que ele é alto impacto, por exemplo, eu estou falando de um paciente que teve uma meniscectomia parcial, que teve uma lesão no menisco grande, muitas vezes eles evoluem muito com uma sobrecarga medial, fazendo muito edema ósseo. Observa que nas atividades de corrida ali, eles têm essa dificuldade, né, de aumentar a intensidade. Um procedimento que ele é um pouco controverso para jogadores ativos, que é a osteotomia. Se o paciente, por exemplo, muitas vezes a gente tem um paciente com um joelho genovaro, um joelho de jogador, né, que ele favorece ter lesões na parte medial, então ele tem uma artrose medial também. Quando a gente muda esse alinhamento dele, a gente faz um balanceamento para ele jogar a carga junto com os procedimentos regenerativos do compartimento medial, mas o principal é que a gente está jogando a carga para a lateral. Só que quando a gente muda a biomecânica desse paciente, acaba mudando bastante também a performance, além de ser uma cirurgia que demanda um bom tempo de carga, limitando carga, né? Então, por isso que essa não é uma lesão, não é um tipo de cirurgia muito realizada de jogadores que estão no meio de sua carreira, né? Por exemplo, o Romário realizou essa cirurgia, assim como outros, depois que finalizou. Muitas vezes a gente vê que, em prol da carreira, se sacrifica bastante as articulações como um todo, e o joelho também, e aí depois, às vezes, vai buscar um tratamento ali mais para, já numa situação já
uma artrose, mas que já não vai possibilitar tanto uma alta performance. Né? Sim. O esporte em si não necessariamente é sinônimo de saúde, né? E a gente vê isso no futebol, aí, no paixão nacional, que realmente é muito comum. Eu, quando falo de joelho varo e dores na região do joelho em atletas de futebol, eu sempre lembro do Rivaldo, pentacampeão, ganhou tudo, o melhor do mundo, encerrando a carreira dele no Mojimirim, a base de infiltração para poder jogar. Ele era um exemplo de um joelho bem varo, que realmente estava com um processo já bem degenerativo na região medial do compartimento medial do joelho. Mas, por vezes, talvez esses indivíduos, às vezes, voltando um pouquinho agora de lesões ligamentares, às vezes não necessariamente eles precisam de um tratamento que seja cirúrgico. Existe a possibilidade, talvez, do tratamento conservador. Que tipo de paciente que se encaixa ali, falando de LCA, para um tratamento conservador após uma ruptura ou uma ruptura parcial, tratamento do ligamento cruzado anterior? Na ruptura do ligamento cruzado anterior, a gente observa muito como que é o padrão de atividade do paciente, né? Assim como as expectativas dele. Se a gente tem um paciente já com uma idade maior, um paciente que já tem um KDC, que é o nível de atividade física, né? Já, mais vamos dizer que não é muito intenso, mais sedentário, a cirurgia do ligamento em si, ela não vai trazer grandes resultados, porque para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, a gente consegue, de certa forma, viver sem o ligamento, né? Principalmente se conseguir ter uma reabilitação boa, né? Para o fortalecimento e tudo mais. Porque já nos pacientes que têm uma demanda esportiva maior, principalmente de rotação, a cirurgia, as revisões sistemáticas, o que a gente observa é que tem um melhor score tanto de estabilidade do joelho quanto de retorno do KDC, de retorno esportivo. Então, se a gente submete esse paciente a fazer todo o protocolo de tratamento conservador, que muitas vezes vai girar em torno de 9 meses total, para depois avaliar a taxa de retorno dele, que em geral é mais baixa, né, nos pacientes de alta intensidade. Para depois submeter a cirurgia, a gente está deixando esse paciente mais tempo na reabilitação. Né? Então, a cirurgia vai entrar principalmente para esses pacientes que têm uma demanda maior. Uma coisa que eu costumo observar assim, é que muitas vezes a gente acabou começando a tratar a doença. Isso que talvez seja o maior problema assim, do nosso sistema de saúde em geral. E aí, quando começou a se tratar a lesão do ligamento cruzado anterior, talvez começou a surgir também muitas cirurgias necessárias, mas muitas vezes as pessoas que também submeteram essa cirurgia também muitas vezes não entenderam que aquilo é para jogar ela com uma qualidade de vida maior, para fazer mais atividade física. Né? Que aí sim vai fazer sentido essa cirurgia. Se a gente for pensar só numa vida do cotidiano, não é algo que, pelos estudos, a gente possa definir que vai limitar a artrose ou não. Né? Vai ter desfechos diferentes com relação à artrose. Vai ter, principalmente, se esse paciente ele for sintomático. Porque nesses novos entorses, ele pode ter tanto novos traumas agudos, que começa a deixar o caso mais complexo, quanto com esses entorses repetitivos também que vão gerando ali um desgaste. Mas para o paciente que não é sintomático, isso não vai ser um problema, né? O que você observa disso aí, Tiago? Acho que é exatamente isso, né? Vai muito da demanda do paciente, e até mesmo alguns esportes talvez permitam que ele consiga manter uma vida boa e relativamente com uma boa qualidade de vida, mesmo sem um procedimento sem necessário uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. A gente vê que realmente quem vai precisar muito disso, geralmente são os atletas que vivem desses esportes principalmente que envolvem mudança de direção, o pivô, o giro, o salto, essa demanda maior, e os indivíduos mais jovens, né? Então, aqueles indivíduos já uma meia-idade, uma idade mais avançada, talvez realmente não precisem de uma reconstrução do LCA, não precisem ser submetidos a isso. Mas, às vezes, eu brinco que, às vezes, comigo mesmo, né? Se eu rompesse hoje o ligamento cruzado anterior, para as demandas que eu tenho, eu talvez não faria agora uma cirurgia do ligamento cruzado anterior. Justamente por isso que você comentou, né? Que a gente hoje não tem um suporte na literatura que nos diga que, bom, sem o ligamento cruzado anterior, o seu processo de osteoartrose vai ser
mais avançado, então a gente precisa logo fazer uma reconstrução. A gente vê que, claro, se eu não tiver sinais de instabilidade, se eu não tiver isso comigo, eu posso ir mantendo uma vida boa para as demandas físicas que eu tenho hoje, desde que mantenha fortalecimento, atividade necessária, mas é algo que a gente consegue transferir para os pacientes também. Então, às vezes, já aconteceu já houve de paciente procurar e ele querer o tratamento conservador, mas aí eu preciso deixar claro, bom, você vai querer voltar para o esporte? Ok, saiba que em algum momento do tratamento conservador eu vou precisar colocar você em demandas físicas, simulando um pouco o esporte, e se você sentir algum sinal de instabilidade ou até mesmo a falta de confiança, talvez seja a hora de procurar, né, para fazer a reconstrução. E provavelmente ele vai estar no melhor momento para fazer a reconstrução, porque vai estar forte, vai estar com uma demanda física boa, vai partir para a reconstrução. Você tocou num ponto interessante que eu não tinha pensado nisso, que era sobre fazer reconstrução do ligamento cruzado anterior para os indivíduos se tornarem mais ativos. Então, deixar aquele indivíduo mais preparado possível para fazer as atividades. Então, nas questões de saúde pública, talvez isso seja interessante, de olhar realmente o paciente como um indivíduo que precisa se manter saudável e não só para aquele joelho, né, para ele ter uma saúde do joelho, mas uma saúde física como um todo. Isso realmente bem interessante, não tinha ainda olhado por essa perspectiva. Isso que é algo que a gente conversa bastante com os pacientes para sempre fazer uma decisão compartilhada, né? Então, isso vai entrar, muitas vezes, qual que é a expectativa e a demanda desse paciente, né? O que a gente observa é que, às vezes, assim, para o paciente que ele é bem jovem, bem ativo, atleta, então tem uma vida toda pela frente, que quer fazer diversas atividades sem limitação, né? Esses a gente acaba que, muitas vezes, ele também não tem muita dúvida de querer a cirurgia. Vai entrar para qual que é o melhor momento. O melhor momento que, hoje em dia, cada vez tem mais estudos que mostram para a gente que, relacionando na fase aguda, uma fase um pouco já mais adiantada, mas o que eu costumo falar para os pacientes, o melhor momento é quando ele já está na dúvida se deveria operar ou não. Quando esse paciente ele já está com uma amplitude de movimento boa, já está com dano de quadríceps, ele já não tem mais tanta dor, né? Então ele também, com isso, ele vai ter uma replicação pós-operatória muito melhor e ele vai perceber que ele vai fazer essa cirurgia para melhorar. Né? Porque se a gente opera um paciente que ele está com um momento muito agudo ali, ele vai ficar, isso até vai, muitas vezes, fazer mais traumas de cinesiofobia, porque ele não sabe o quanto que ele vai conseguir melhorar com aquela cirurgia, se ele vai conseguir retornar a desempenhar as funções dele bem. Quando ele já percebe que ele chegou a ficar num estado bom, ele operou para quê? Para poder ficar melhor. Né? Então, na nossa decisão compartilhada com os pacientes, o objetivo é se ele deseja fazer bastante esportes, né? Não ter preocupação com relação à intensidade e rotação. E aí a gente acaba colocando a cirurgia para guiar ele nesse momento. Eu costumo colocar também que muitas vezes o paciente, outra dúvida que tem, é se na cirurgia ele vai ter que ficar, então, 9 meses sem fazer esporte. E aí o nosso objetivo é justamente que seja a fase de vida que ele mais faça esporte, muitas vezes. Porque aí é que ele vai ter que fazer muita fisioterapia, fazer muito fortalecimento, fazer muitos outros exercícios, para aí sim ele conseguir fazer esporte bem, né? Então, muitas vezes até para ser uma mudança de chave. Quando a gente pensa dessa forma, aí que, com certeza, a cirurgia vai fazer muito mais sentido para todos os pacientes, porque ela está jogando eles para realmente ter uma melhora de nível de atividade física e ter menos limitações. Mas também vão ter pacientes que podem ter um ótimo resultado com tratamento conservador. Isso já é um ponto que muitas vezes vem, assim como tudo assim na medicina, na fisioterapia, a gente passa por evoluções cíclicas, né? Em que, se a gente for pegar, quando teve aqueles testes já do nosso livro, né? Cooper, não Cooper, essa triagem, já existe já um pouco essa seleção, mas que é algo que a gente sempre tem que ter essa observação contínua, né? Eu acho que essa decisão é compartilhada com o paciente, assim, compartilhando as informações para que ele faça um tratamento melhor. Com certeza.
você tocou em um ponto, em um termo, aliás, que eu já citei em outros programas aqui, que foi inclusive tema do meu TCC, que é a cinesiofobia, né? E a informação que você citou depois, né, de educar o paciente, dele entender os processos da reabilitação, entender como funciona a cirurgia, toda a reabilitação e o processo, acaba tendo uma correlação aí muito interessante para ele também reduzir a cinesiofobia, reduzir esse medo de se movimentar e ter aí um desfecho melhor se ele vai retornar ao esporte ou não. Mas a cinesiofobia é realmente um problema nesses indivíduos pós-reconstrução da LCA, que às vezes acabam se tornando aí a segunda, a terceira principal causa de não retorno ao esporte, seja o não retorno ao esporte em si, uma modificação, eu jogava futebol, agora eu só corro porque eu tenho medo de voltar a jogar futebol, ou uma redução na performance mesmo, então o indivíduo antes era um cara que jogava futebol amador, agora ele só joga pelada porque é mais tranquilo, então ele teve que reduzir um pouco o nível dele. Isso é realmente um ponto interessante. E um ponto importante que você também citou é o momento de fazer a cirurgia, né? Cirurgia. Qual é o momento ideal? Quando ele realmente tem a dúvida. Isso é bem interessante, porque às vezes o indivíduo tem pressa de fazer a cirurgia e rompeu, não, já vou no médico, eu tenho logo que fazer a cirurgia para voltar logo, mas acontece que às vezes ele está lá sem conseguir movimentar o joelho, está com um déficit de extensão, um déficit de flexão, muito inchaço, sem ativação muscular nenhuma, o pós-operatório dele vai ser muito complicado, principalmente nas primeiras semanas. Né? Então, entender que realmente não precisa ter uma pressa para ir para o procedimento cirúrgico é algo realmente muito importante e deixar claro para os pacientes. Né? E até, Isso. Uma coisa, uma pode. coisa que é bem importante do tratamento precoce é das lesões associadas, né? Se a pessoa tem alguma lesão meniscal ou de cartilagem associada, vai ter que ser avaliado no tratamento. Mas uma que eu observo bastante, para mim é o principal da gente não poder buscar, tá? Por exemplo, que é comum é uma lesão do colateral medial. E no caso, a gente vai ter uma lesão que já é multiligamentar, que é o LCA junto com o LCM. Esse joelho mais solto, se ele não for bem estabilizado, E ter um tratamento já desde inicial, você protegendo essa estrutura, vai conseguir ter uma cicatrização melhor. E se caso for preciso uma cirurgia para alguma outra estrutura lesionada, que já vai ser uma cirurgia menor, menos complexa, né? E consegue fazer também no momento mais oportuno, né? Sim, Isso sim. que. A gente tem um caso recente aí agora no surf, né? Que um atleta brasileiro com uma lesão de LCM é um esporte que também exige muito do joelho, né? E associado Aham. muitas vezes até pela inserção muito próxima do menisco medial, a gente tem uma tríade, né? Chamada tríade infeliz, que tem LCA, LCM e lesão meniscal associada. A gente vê que muitos casos acabam associando isso. E dentro das lesões multiligamentares, né? O termo multiligamentar acho que ficou mais conhecido no ambiente esportivo depois do Bruno Henrique do Flamengo, né? Mas as pessoas associam às vezes multi a muitos ligamentos, mas são pelo menos dois, né, dos principais que a gente tem que acabam geralmente sendo lesionados. E existe, Bruno, dentro do mesmo os indivíduos ativos, tem um estudo recente que decidiu testar aí um tratamento conservador um pouco diferente, utilizando um brace por um longo período para ver o nível de cicatrização do LCA. Será que Uhum. o tratamento pode avançar nos últimos anos e ter uma modificação em relação a isso? Então, assim, o que a gente observa, até mesmo nos pacientes que a gente vai fazer a cirurgia, é que o LCA, ele tem uma cicatrização, muitas vezes, para o LCP. Ele acaba, muitas vezes, o mais comum, ele ter uma lesão ali no meio do ligamento, e aí, ou então na parte proximal, e ele acaba fazendo, tombando um pouco, cicatrizando para o LCP. Não costuma ser uma cicatrização eficiente, né? Principalmente para rotação. Às vezes ela pode até ter algum fator para a translação anterior, mas geralmente para rotação não tão bem, tá? Então é algo que acaba não mudando muito com relação àqueles critérios dos pacientes de demanda de atividade, de idade e tudo mais, mas é algo para um fator que, assim, que ele tem um baixo potencial, em potencial de cicatrização em relação a, por exemplo, a um colateral medial, que ele, por ser extra-articular, o líquido sinovial também não vai ter tanto interferência nessa cicatrização. Por isso que os colaterais cicatrizam melhor também.
Já o LCP tem uma sinovial maior, tem um envelope cobrindo esse ligamento maior, e por ele ser maior, ele também tem um potencial de cicatrização já um pouco melhor. E desses o LCA é um pouco mais baixo, mas ele tem alguma cicatrização. Apesar de, eu colocaria como se fosse mais ou menos metade, não tenho esse dado, mas de que a gente observa uma parede totalmente sem nada, né? E também já não observa o ligamento, e em outros que a gente observa uma parede ou parcial, ou com poucos fiapos, mas o ligamento mais grudado para o LCP. Ele acaba se nutrindo pelo LCP. E outra parte com relação da órtese, né? Isso. O, então, eu já vi sobre, também vi o teu podcast, você comentando, né? Que não, acaba não sendo um tratamento tão funcional, né? Talvez. Até mesmo para o tratamento do cruzado posterior, muitas vezes a gente tem o objetivo de usar uma órtese com translação anterior para conseguir fazer cicatrizar no lugar correto, só que é difícil o uso, né? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo que o paciente use tão certo essas Sim. órteses, mas até mesmo fora do Brasil tem mais acesso também a essas órteses, consegue ter órteses melhores, que acaba muitas vezes facilitando, né? Mas do que eu observo disso que eu te falei, que tudo é muito cíclico, né? Com relação a do tratamento conservador e tudo mais, é bom levantar Sim. esses debates novamente, né? E uma coisa que foi debatido bastante ali no Congresso Mundial de Joelho foi sobre o reparo do ligamento cruzado anterior, né? Quando a gente tem uma fratura avulsão da parte distal, já é mais documentado de ter uma cirurgia de reinserção desse ligamento. Mesmo assim, ela não tem resultados tão excelentes em relação a uma construção. A gente depende principalmente de ter um fragmento ósseo grande para ter um bom resultado de estabilização, porque aí você tem uma consolidação óssea boa, funciona mais como uma fratura do que uma lesão ligamentar. Já tem mais um debate hoje em dia na literatura para buscar o reparo, principalmente quando tem um destacamento proximal do ligamento cruzado anterior. Mas é algo ainda bem controverso que não tem grandes resultados, já tem tentado alguns protocolos, mas eu acho que ainda é algo que demanda assim um grande follow-up de ter estudos com uma evidência maior assim para essas situações, assim como seja o reparo cirúrgico ou às vezes fazer todo um longo tratamento desse assim, Aham. já saindo fora do que está mais clássico, né? Sim. Das Esses casos indicações ali. associados com fraturas do ponto de inserção do LCA, o que que se faz geralmente? Se espera consolidar a fratura para depois fazer a reconstrução? Então, se tiver algum desvio do fragmento, se não tiver desvio, essa fratura vai ser feito só uma imobilização mesmo, geralmente em extensão, e o tratamento conservador, né? E depois a reabilitação, fisioterapia. Já se tiver algum desvio que vai ser fixado esse fragmento, né? Entendi, Com relação a essa fratura avulsão, né? entendi. É um caso, eu nunca peguei nenhum caso desse tipo associando fratura com lesão ligamentar de LCA, pelo menos não no ambiente clínico, nos estágios da ortopedia, no ambiente hospitalar, acaba que a gente acaba pegando por questões de trauma mais, com uma incidência maior, mas dentro do esporte, o indivíduo que teve isso no início da sua carreira foi o Pedrinho, que hoje é comentarista. Acho que foi uma das primeiras lesões dele de joelho que teve associado da ruptura do LCA uma fratura, e na época, acho que em Uhum, 97, 98, ele aguardou o processo de cicatrização óssea para depois fazer reconstrução. Então, o tratamento dele acabou se estendendo um pouco mais em virtude disso, desses meses que ele esperou para realmente fazer a reconstrução. uhum, E por falar em meses, por o tratamento se alongar, a gente vê que cada vez mais parece que a gente leva o tratamento de LCA para se alongar um pouco mais, né? Para não permitir que o indivíduo retorne ao esporte de maneira tão cedo, de maneira tão precipitada. A gente pega os casos da década de 90 ali, os indivíduos voltando naqueles protocolos acelerados de reconstrução 4 meses, às vezes 3 meses, depois no final ali para 6 meses. E aí já nessa década, na década passada, a gente começou a preconizar um pouco mais para que ele retorne ao esporte de uma maneira mais alongada, né? Que pelo menos seja ali em torno de 9 meses, especialmente os esportes que envolvem mudança de direção e salto. Por que essa demora? E por mais que, óbvio,
O procedimento cirúrgico também tem avançado nesse tratamento, né, nesse período, assim como a reabilitação mudou muito de como era na década de 90 e início dos anos 2000. E apesar disso, hoje a gente espera mais, também porque a gente está mais criterioso de como deixar esse indivíduo para ele retornar ao esporte, né? Mas o quanto que a medicina talvez tenha em mente algo relacionado a talvez modificar um pouco o tempo de tratamento para aquela questão da ligamentização do enxerto. Uhum. Então, acho que acaba que sempre tentar um equilíbrio assim acaba sendo o melhor, né? Como a cirurgia do ligamento cruzado anterior, nessa década de 80, ela envolvia muita imobilização, então acabava que tinha um retorno ao esporte baixo e demorado, e bem demorado. Conforme Shelburne fez ali o protocolo acelerado e observou que tinha resultados muito melhores, o pessoal foi cada vez acelerando mais, né? Ao ponto que o pessoal ali buscando fazer um enxerto patelar contralateral, voltando ao esporte ali com futebol, com 4 meses e tudo mais, começou a observar que também acaba que a taxa de falha já começou a subir. E aí, conforme acho que foi tendo avanço também, tanto da reabilitação, de todo esse entendimento de biomecânica e de equilíbrio muscular do paciente, todos os fatores hoje em dia até também psicológicos, né? E também isso da ligamentização, porque tem a ver com o fator de a gente precisar que o tecido, o nosso ligamento, ele é um tecido vivo. Então, ele tem que ter a capacidade de sofrer um estresse cíclico e se adaptar àquela carga, né? Senão a gente colocava ali um cabo de aço, né? Algo que foi feito ali na década de 90, mas com esses enxertos sintéticos, por mais que eles fossem resistentes, quando eles não tinham essa capacidade de remodelação, acaba sofrendo esse estresse cíclico e ruptura. Então é isso que a gente acaba que também deseja, além de ter uma boa reabilitação, quando o paciente ele já está numa fase mais avançada dessa ligamentização, de que esse processo desse enxerto dele, que muitas vezes a gente usa preferencialmente ou o próprio enxerto do paciente que tem o DNA dele, né, para ter uma integração maior, ou às vezes é de algum banco de cadáver, mas quando esse ligamento ele teve uma boa integração com o corpo da pessoa, ele já tem esse processo ali de remodelação contínua, ele vai ter uma taxa de falha menor. No que a gente tem ali das últimas revisões sistemáticas é que nos atletas recreativos eles vão conseguir isso a partir de 7 meses. Já nos atletas de mais intensidade, a partir de 9 meses, isso sempre vai ser algo individual e que vai demandar observar vários fatores, né, do retorno ao esporte, né? Sim. E vale lembrar que o retorno ao esporte em si não vai depender só do tempo, né? Então não adianta ele fazer cirurgia e ficar parado É, esperando chegar ali os 9 meses para retornar ao esporte, né? Vai depender aí de uma reabilitação, aquela coisa que a gente comentou anteriormente, né? O sucesso depende tanto do tratamento cirúrgico, da intervenção cirúrgica, quanto do tratamento da reabilitação no pós-operatório para ele ter um retorno ao esporte mais seguro e mais eficaz. E ali a gente tem alguns uhum. critérios, né? Não só o tempo, mas critérios físicos, funcionais, para o indivíduo poder retornar ao esporte de uma maneira mais segura. Você citou alguns tipos de enxerto. Preferência por algum tipo de enxerto você possui? Assim, ó, do paciente em geral, a gente acaba usando mais os flexores ali dos isquiotibiais, né, semitendíneo e o grácil, por ele também ter menos morbidade, assim, ter menos dor, conseguir ter uma recuperação de certa forma mais leve. Mas nos pacientes que a gente observa assim que tem alguma lesão medial maior ou que também tem uma carga de intensidade de jogo maior, o enxerto patelar ele tem bom resultado e ele tem uma integração mais rápida por ter uma parte óssea maior. Só que ele é um pouco mais doloroso. Então a gente acaba reservando, eu faço bastante patelar também, mas eu costumo fazer para aquele paciente que o popular que a gente fala que ele é mais durão na queda. Então, é até um paciente que eu preciso que ele tenha uma integração mais rápida e que ele também tenha um pouco mais, de certa forma, de receio no começo, para ele conseguir, de certa forma, a gente dar uma segurada nele e ter uma segurança, um reforço a mais. Não sei se você conseguiu entender um pouco do que eu falei, porque tem paciente que, se você não der uma segurada, Sim, ele vai que vai. e se E o empolga. patelar, ele não tem tanta tendência à frouxidão. Já esse paciente, se ele for se soltar muito rápido, eu digo assim, se é um paciente que ele está muito acelerado na reabilitação, por lidar melhor com dor, por ser alguém muito empolgado, às vezes ele pode ter um pouquinho mais de frouxidão do flexor,
Muitas vezes a frouxidão do flexor tendo um stop, isso não vai ter diferença com relação à estabilidade, com relação aos scores de performance. Principalmente se o Lachman for estabilizado, né? Então, ter um pouquinho de gaveta com o flexor não é algo problemático, desde que tenha um stop. Mas, principalmente, o pessoal por exemplo, no Brasil, a gente acaba usando o patelar para quem tem uma alta intensidade. A não ser que seja uma pessoa, por exemplo, de um esporte de luta, que tenha que ter muito contato da parte patelar, porque às vezes isso pode dar um pouco de dor também, anterior. Sim. É interessante. A gente vê realmente quando vai para as lesões temáticas, comparando os dois tipos de enxerto, que não há tanta diferença nas questões clínicas, percebidas pelo paciente de maneira geral, mas que talvez para o indivíduo com uma demanda maior de alta intensidade seja interessante, porque tem ali alguns estudos que acho que tem alguma diferença no CATEMI, às vezes na própria, alguns testes clínicos acaba tendo alguma diferença, então realmente faz algum sentido a partir disso. Mas particularmente, né, se a gente levar agora para o lado da fisioterapia, eu particularmente prefiro tratar um enxerto vindo de flexores de joelho pela questão da dor, né, que acaba não sendo algo tão comum a dor anterior no joelho e pela questão do ganho de mobilidade, de flexão, que acaba geralmente sendo um pouco mais fácil para esse indivíduo também. Mas olhando por essa Hum, perspectiva, esses pacientes mais tigrões, mais ousados aí, é isso aí. sentir um pouco de dor e, Hum, e ser algo que possa segurá-los no início pode ser algo interessante. Claro, desde que depois a gente não cause aquela cinesiofobia, não deixe ele muito assustado para Isso. até poder retornar ao esporte, né? E para a gente ir fechando aqui o nosso assunto relacionado a joelho, né? Levando agora um pouco ainda mais para o ambiente esportivo, você atuou dentro do futebol também. E qual que é a diferença, principal diferença dos pacientes que vinham do futebol, das lesões vindas do futebol, para os pacientes que chegam no consultório por uma demanda de um outro tipo de lesão? Assim, ó, a maior parte, né, das lesões do futebol acabam que são as lesões musculares, né? E esse é um universo que a fisioterapia tem um amplo tratamento, um amplo conceito ali em todas as etapas do tratamento, né? Então, isso foi algo muito bom do contato ali com o futebol, porque na nossa especialização de ortopedia hospitalar ali, de cirúrgica, ter essa parte esportiva junto acabou que agregou muito ali, né? O tanto que eu pude aprender ali com todos os fisioterapeutas esportivos também é algo muito bom. Então, acaba agregando nessa parte também dos pacientes que chegam para a gente tratar essas lesões também de conservadoras, a gente conseguir ter mais esse aspecto, né? Porque a parte cirúrgica também não é a maior parte, né? E com relação ao que a gente observa a diferença, é, é que o atleta profissional, isso ali é a profissão dele, né? Então, tem uma demanda, uma expectativa, uma intensidade bem diferente. O que vai ter, tudo vai ter, de certa forma, a gente vai ter vantagens e desvantagens, né? Então, via de regra, a gente tem um atleta que já vai ter um tratamento mais precoce, que já vai ter uma dedicação maior e um tempo maior envolvido, ao mesmo passo que a gente vai ter algumas outras dificuldades, que se a gente começa a lidar com lesões mais complexas, em que pode, às vezes, saber qual que vai ser a percussão, né, na carreira desse atleta. Já com relação ao paciente do dia a dia, talvez muitas vezes o nosso maior objetivo ali é quando que ele vai tratar também, né? Quando que ele vai conseguir é, fazer o tratamento dele, seja qual for por exemplo, se for uma lesão meniscal, se for uma lesão ligamentar, a gente mais assim de ver o momento oportuno para que ele consiga fazer bem, que não seja algo muito demorado e que também não seja algo que ele consiga também encaixar para reabilitar bem. Sim, são características totalmente diferentes, né? O indivíduo na clínica, no consultório, precisa partir muito dele também, né? Buscar o tratamento, entender o que precisa ser feito. Então, às vezes, o processo em si demora um pouquinho mais. Claro que ele talvez não tenha uma demanda física, não precise tanto daquilo, mas todo esse processo ele acaba, às vezes, sendo um pouco mais demorado em função disso.
Inclusive nas lesões musculares, né? As lesões musculares no clube, passado ali algumas horas, a gente já começava a tratar. Agora, o indivíduo que tem uma lesão muscular, joga numa quarta-feira à noite, ele começa a sentir dor, aquela dor não vai embora, só na outra semana ele vai buscar um profissional, ele vai no médico, às vezes o médico pede o exame de imagem, ele retorna, passa ali 10, 14 dias para realmente começar o tratamento, então talvez Aham. esse período ele já estivesse recebendo uma alta para voltar para o esporte. Então, todo esse processo às vezes acaba sendo um pouquinho mais demorado quando não parte para os de indivíduos às vezes mais engajados com profissionais da área. Então, a gente vê um pouco de dificuldade nesse sentido também dentro da fisioterapia. Então, Bruno, queria agradecer a sua participação aqui e queria deixar um espaço aí para você poder falar para as pessoas onde eles encontram você. Vou deixar depois marcado aqui na postagem também, onde elas podem encontrar você. Mas o Dr. Bruno tem feito um trabalho muito interessante aí nas redes sociais, com alguns conteúdos rápidos, mas de muita informação a respeito, principalmente das lesões de joelho, voltadas aí para tratamentos, sejam às vezes indicando algum tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. Fica à vontade para falar aí onde que as pessoas encontram você e onde que você trabalha atualmente. Opa, eu queria agradecer aí pela oportunidade aqui de a gente debater esses assuntos tão importantes, né? Obrigado aí, Thiago. E o teu conteúdo, pô, eu acho que abre muitos horizontes, assim, tanto para os profissionais da saúde quanto para os atletas, para os pacientes, tudo esse modo em geral, né? É bom a gente ver alguém tão empolgado, assim, com essa parte esportiva, com a saúde. Com relação a para quem quiser saber mais, assim, tanto com relação à parte profissional, mesmo conteúdo sobre saúde, sobre o joelho, acho que fica mais fácil muitas vezes achar ali pelo Instagram, né? Que é @drbruno Páscoa, o Páscoa tem um H, ou então no próprio site, que é brunopascoa.com, que ali vai ter tanto os conteúdos, os dados de consultório, no link da bio ali vai ter a chamada para WhatsApp, beleza? Show de bola. Obrigado, doutor Bruno. Se você gostou desse conteúdo, com certeza vai gostar das postagens do doutor Bruno lá a respeito de lesões relacionadas ao joelho, tratamentos e outras opções. Então, se você também possui alguma questão relacionada, alguma lesão relacionada ao joelho, está aí um ótimo médico para procurar aqui na região de Florianópolis. Pessoal, muito obrigado a você que chegou até aqui. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.